Daniel, tenho 31 anos. Primeira vez que eu tive contato com o jogo, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai que comprou o computador pra mim. Na época, meu pai, como ele era muito fã de corrida, Fórmula 1, a gente tinha um joguinho em casa, que era um simulador de corrida. Mas com o passar do tempo, eu fui mudando de jogos. Joguei jogo de RPG, jogo de tiro, jogo de luta, jogo de futebol, que na minha infância era o que a gente mais jogava, levava os amigos para casa. E era importante para mim quando eu era criança pelo fato da socialização com outras pessoas, com outros amigos. E em outros jogos online, depois de um tempo, eles fizeram com que eu aprendesse um pouquinho de inglês, porque eu jogava em servidores online, eram jogos de RPG. Nesses jogos eu treinava raciocínio, memória e outras coisas. Foi para o meu pai, quando era criança, ele me incentivou a jogar, porque ele gostava, eu gostava também, ficava assistindo ele jogar. E depois os próprios amigos, virou um meio de diversão. Eu passei por uma fase, que hoje em dia já não tem mais, foram as fases das lan houses, que juntavam mais de 10 pessoas para poder jogar um jogo dentro de uma sala com vários computadores. Hoje o jogo na minha vida ele não tem tanta importância assim, porque eu uso mais como meio de diversão e distrair a cabeça. E consigo jogar com alguns amigos que moram longe da cidade, que eu conheço desde pequeno. Olá, meu nome é Renato, tenho 44 anos, trabalho no ramo da informática desde os meus 18, 19 anos. Comecei bem jovem a gostar da informática e os games ajudaram muito nisso. Os jogos ajudaram muito nisso. Eu comecei a conhecer videogame através de um primo, que o pai trabalhava no CEPS. Ele me levou para conhecer os computadores lá do CEPS. Eu, meu primo, esse meu tio que trabalhava lá, está aposentado hoje. E lá no videogame do CEPS nós descobrimos que tinha uns joguinhos escondidos. Eu descobri sem querer, fuçando. Foi daí que eu comecei a me interessar pelo grande mundo da informática e principalmente dos jogos, dos games. Com isso, eu comecei a me dedicar mais, tal, mesmo não fazendo a faculdade de informática, tal, que eu fiz o 2º grau de informática, mas não me especializei. Eu fui através de livros, pesquisas, eu fui autodidata, através de amigos que sabiam muito mais da época do que eu, perguntando, e estudando e pesquisando, que a internet ajudou muito. Naquela época ainda era discada, mesmo assim a gente com alguns amigos, o próprio rapaz que me levou, esse próprio senhor, meu tio que eu falo, me levou lá no CEPS, ele tinha internet em casa, eu ia para a casa dele para pesquisar, para estudar sobre isso também. Aí através disso eu comecei a me dedicar com mais os jogos de primeira pessoa. Eu sempre gostei de jogos de primeira pessoa, que vai te dando mais dinâmica, entendendo os computadores. Ele é mais interativo para mim. Eu não consigo gostar de outros jogos. Com isso, hoje em dia, eu me interessei em montagem de computador, porque hoje em dia necessita de muito mais conhecimento para você jogar esses jogos de primeira pessoa, tem que ter muito mais maquinário. Antigamente não, PCzinho, PCXzinho antigamente conseguia jogar os jogos, mas hoje em dia não, tem que ter placa de vídeo específica, a fonte específica, energia específica. Então hoje em dia tem que se dedicar e dar dinheiro. Os games hoje em dia dão um retorno absurdo. Você se dedicando com a programação de games, que existe empresas específicas para isso, área gráfica, design gráfico, para você fazer os jogos e vender os jogos, dá muita grana, muito dinheiro, o retorno é alto. E esses jogos, ele mudou a minha vida nesse ponto. Hoje em dia eu me interesso mais pela parte do hardware. Eu vendo as peças para os gamers. Eu já não jogo tanto igual eu jogava antigamente por causa dos hardware. Mas igual ao meu primo, eu consegui incentivar ao meu primo bem mais novo que eu, na época que eu tinha meus 25 anos, eu consegui incentivá-lo a gostar também de jogos. Hoje ele se especializou e vive disso. Tá lá no
Rio Grande do Sul, morando lá e vivendo disso. Ele viajou para lá, está se dando bem lá com ele venda e venda de jogos, de hardware também, mas ele vive de jogos, ele faz campeonatos online e tudo. Antigamente, na minha época, não tinha isso, era internet de escada, tal, mas hoje ele conseguiu mudar a vida dele através dos jogos e eu, ainda bem que eu consegui ajudá-lo nesse ponto, né?